Olá pessoal, tudo bem? Num oferecimento da Escola Vânia Palomo Arte e Design na Avenida Durval Nicolau 1241, estamos iniciando mais um podcast Arte em Palavras, um podcast voltado para divulgar e incentivar todas as formas de arte e de cultura e para trazer tudo o que está acontecendo no mundo do design, arquitetura, decoração e cultura. Eu sou o João e aqui comigo está a idealizadora e produtora do podcast, a Vânia Palomo. Tudo bem, Vânia? Tudo bem, João, tudo bem, Fausto. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Prazer estar aqui. Fausto Luciano Panicassi nasceu em São João da Boa Vista e já morou em Cambridge, na Inglaterra. Fez seu doutorado em Ciências Jurídicas na Universidade do Minho, em Portugal, além de ser formado em Direito pela Universidade de São Paulo, no Largo de São Francisco. Sua paixão pela arte e literatura o levou a estudar fotografia, história do cinema e história da arte. Membro da Academia de Letras de São João da Boa Vista, ele é promotor de justiça, estando há 14 anos em Espírito Santo do Pinhal. É fotógrafo, escritor, destacando-se entre suas obras literárias os romances A Ilha e o Espelho e O Silêncio dos Livros, que é um best-seller que já alcançou a lista dos mais vendidos na Espanha e no Brasil. Muito obrigado por ter vindo, Fausto. Sobre como tudo começou, eu gostaria de te perguntar desde quando que você tem essa veia romancista. Sim. Eu acho que eu não falei no currículo que você também tem um livro jurídico, né? Tem. Mas a gente... Isso. A ideia de escrever é desde muito pequena, né? Porque primeiro vem a paixão pela leitura, muito incentivado pela família, mãe, tios, amigos, e lá pela adolescência eu já comecei a escrever algumas coisas, alguns textos, e que ficaram, não era nenhuma produção significativa, e eu fui retomar isso bem depois, já perto dos 30 anos, eu falei, não, agora eu preciso realmente escrever. E aí comecei o primeiro. Então, A Ilha e o Espelho é o seu segundo romance. Exato. E aí você tem um livro que é a tese de doutorado, Isso. que foi editado, obviamente, depois que você fez doutorado, e tem um outro que é Contos, tem um livro de contos, Naufrágios é um livro de contos e poemas, é um livrinho pequeno, né? Foi uma primeira incursão aí publicada de alguns poemas e 4 contos. Uhum. Depois saiu O Silêncio dos Livros, que já é um romance, e então A Ilha e o Espelho, que é o romance mais recente. O outro livro que está ali é a minha tese de doutorado, que acabou sendo transformada em uma obra didática, jurídica, e saiu pela editora Saraiva. A Ilha e o Espelho, Fausto, é um convite à reflexão sobre a nossa própria vida? Eu espero que sim. O escritor, especialmente o romancista, né, que escreve textos mais longos, ele quer provocar reflexões, né? A ideia do romance nunca é fornecer respostas, mas jogar uma série de perguntas para o leitor, se deliciar com os personagens, claro, se divertir com aquilo, acompanhar a história, mas refletir também sobre aqueles dramas humanos das personagens. Então, quando o escritor consegue isso, consegue que o leitor vivencie, né, se coloca na pele daqueles personagens e viva os seus dramas, as suas alegrias, é uma forma indireta de refletir como seríamos se tivéssemos outras vidas. E aí eu acredito que quando a gente volta da leitura, né, quando a gente sai daquele mundo da ficção e volta para a realidade, é possível que se volte, que se encontre uma realidade qualificada, porque o olhar pode ter mudado, né? Bons livros são capazes de fazer isso. A arte é sempre capaz de fazer isso, a música é capaz de fazer isso também, a escultura, a pintura, falando especificamente dessa minha área. A escrita tem esse poder, se houver, claro, a habilidade do escritor e a concentração, a imersão do leitor. Como é que você viu o teu primeiro livro se transformar num best-seller? As coisas aconteceram muito de repente, muito inesperadamente. O livro tinha saído, uma primeira edição, para uma editora da capital, a Pandorga.
uma edição que teve lá sua expressão, seu ciclo, né? Os livros têm ciclos que podem ser imediatos, o ciclo de venda imediatamente após o lançamento ou demorar muito. Depois que encerrou-se esse contrato, nós fizemos uma segunda edição com uma nova capa, com um design diferente. E essa nova edição, isso junto com uns book trailers que foram feitos, né? Que são formas de divulgar o livro, como se fosse trailer de filme mesmo, gerou um impacto muito grande. Aí surgiu junto a ideia de conseguirmos a tradução para o espanhol e para o inglês, de fazer com que se tornasse edições internacionais. E aí algo disso, né, talvez do livro, levou a um interesse grande de leitores à época por aquela história, que é uma história de distopia. Depois a gente pode falar dela também, né, o mundo de livros proibidos. E quando veio o livro, me surpreendeu atingindo os patamares mais vendidos na sua categoria, né? Não foram best-sellers gerais, mas foram dentro da sua categoria. Esse livro chegou tanto aqui quanto na Espanha, por algumas semanas, a figurar lá entre os mais vendidos. Então vamos falar do livro, do Silêncio dos Livros primeiro. Como é que é essa história? A história se passa, uma boa parte dela em Portugal, metade em Portugal, metade no Brasil. O protagonista, até tem uma discussão com os leitores, quem é o protagonista verdadeiro. Tem uma menina portuguesa que vive num mundo futuro não muito distante, uma família disfuncional, ninguém dá muita bola para elas, e é um mundo em que os livros foram proibidos, com uma série de justificativas lá para proteger até as pessoas quanto ao poder dos livros. E ela vai se deparar com um sujeito recém-chegado do Brasil, né, um homem muito culto e tal, e vai estabelecer uma relação de amizade improvável ali entre aqueles dois, centrada no amor pelos livros. Num outro tempo e numa outra parte da história, ela é focada em um brasileiro jovem, estudante de arquitetura e de engenharia, que é acusado de um crime que ele alega que não cometeu e vai para a prisão. Passa muitos anos na prisão, no sistema de isolamento. Com a história distópica, ela tem outros elementos, tem a pesquisa genética, se ele tem ou não um gene criminoso que impulsiona ali as pessoas à criminalidade. E ele fica numa situação jurídica indefinida, ele está condenado sem tempo final de pena a cumprir, até que ele vai ter também a vida modificada com a chegada de um outro preso, que o convida a visitar uma parte do presídio abandonado, que é uma biblioteca abandonada, né? E esses dois homens juntos vão desenvolver uma relação de amizade e vão restaurar essa biblioteca e fazer com que os demais detentos comecem a ler, né? Pelo menos uma parte deles descubram, saiam daquela prisão, pelo menos temporariamente, através da ficção. E aí a história desses dois personagens, do brasileiro preso aqui no presídio de segurança, que está nessa situação terrível, e da garotinha portuguesa, num futuro não muito distante, vão se encontrar em algum momento, né? E aí tem uma série de consequências muito positivas e também muito trágicas para ambos. Quer dizer, o livro, a leitura, né, especificamente, ela modifica a vida das pessoas. Eu acredito que sim, que isso é possível. Eu acredito que o livro tem esse poder de fazer a pessoa refletir sobre a própria vida. E por que esse poder é até interessante que acontece na literatura? Acontece em outras formas de artes também. E quando o leitor, quando ele consegue realmente ver a realidade por outros olhos, ele consegue perceber que a forma como ele encara o mundo não é a única, né? Nós temos essa tendência a achar, é esse jeito que é o jeito certo de fazer as coisas. Mas há muitas formas de viver, né? Não necessariamente certas ou erradas. E o livro é como se o leitor tivesse a experiência, ainda que momentânea, de como seria estar em outro ambiente, na pele de outra pessoa. Isso eu acho que traz... algo enriquece muito a vida, e é claro que, a depender do livro, há reflexões, há questões profundas a serem colocadas, há provocações a que a pessoa reflita sobre a própria vida. Agora, a história do livro A Ilha e o Espelho. A Ilha e o Espelho, ela conta a história de um brasileiro, que é o Telbi, ou Telbi? Telbi, para quem estava lá, né, falando desse Telbi. Que ele é transferido para a Inglaterra, coincidentemente em Cambridge, forma um grupo de amigos, e dessas amizades novas aí,
acontecem várias coisas. Esse caminho do Theo é muito parecido com o teu caminho. As coincidências param por aí? Param até... Ou não? O livro não é autobiográfico, no sentido em que ele não conta... Porque o Theo também ele se envolve com fotografia. Sim. É verdade? Exato. Eu não estou contando a minha história sob um pseudônimo. Mas é claro que eu aproveitei muitas das minhas vivências enquanto morava em Kent, as relações de amizade, das viagens, depois a fotografia, que também é uma paixão, mas que não foi lá na Inglaterra que fui desenvolver, isso já vinha daqui do Brasil, e eu juntei tudo isso, e aí crio personagens a partir disso, né? Então eu uso parte das minhas ideias. O escritor, ele trabalha sempre com vários vetores, né? Um deles é a experiência, que é aquilo que ele próprio vivencia e ele pode condensar de alguma forma. Uhum. Outro é a observação, que é olhar o que acontece aos outros. A outra é a pesquisa, por exemplo, lugares que aparecem nesse livro, aos quais eu nunca fui ao Congo, por exemplo. E há uma passagem lá num campo de refugiados na República Democrática do Congo. Então aí eu, que gosto de ter essa verossimilhança, fui pesquisar em materiais sobre os campos de refugiados que acontecem no Congo, os conflitos que ocorreram, né? E para poder transpor isso por livro. Uhum. E tem o quarto elemento, a imaginação, porque aí há passagens que não tem nenhum lastro na minha vivência, ou em algo que eu vi, ou em algo que eu pesquisei. Eu simplesmente resolvi criar, seja personagem, seja situação. Então, é da junção desses 4 elementos, no caso desse livro, muito na junção das minhas experiências com os outros elementos, é que vai surgir esse livro aí do Espelho. Que tem muitos encontros, desencontros, desilusões, incertezas, que são coisas típicas de quem, de certa forma, vive longe de casa, né? Estar longe de casa é uma experiência muito boa, e fazer amigos, como eu fiz, essa foi a minha vivência de diversas partes do mundo, também é algo que agrega muito. É um período curto que se viva fora do nosso ambiente, do nosso lugar de conforto, sempre parece que é muito mais longo, que estamos distantes. E aí, essas amizades, essas aventuras que foram vividas lá, eu fui transformando e foram se tornando a vida dos meus personagens. Ô Fausto, o que é mais difícil? Ser promotor ou ser um romancista? O que te dá mais prazer? Essas são perguntas difíceis. O que dá mais prazer, eu gosto muito das duas atividades. Eu sou promotor esse ano vai fazer 24 anos, então já é um período considerável, e ainda gosto muito do que faço, né? Realmente. A escrita vem de antes, como eu disse, desde muito jovem, eu também adoro. O difícil aí sempre vai depender do foco, né? Que você vai ter. O trabalho como promotor exige uma seriedade, uma gravidade, um comprometimento, né, com a justiça, com os rigores da lei, que torna essa profissão algo bastante denso, né? É algo bastante pesado, digamos assim. Há momentos, claro, de conquistas, de descontração, mas a matéria do dia a dia, né, principalmente trabalhar na área criminal, você lida com o pior do ser humano, com homicídios, estupros, roubos, é uma coisa muito complicada. A parte da literatura é algo bastante mais leve, mas não significa que exija menos em termos de concentração, até porque, como eu não posso ser escritor em tempo integral, eu tenho minha atividade primária como promotor, eu tenho que apertar o meu tempo, talvez me privar de horas de sono, de lazer, de convívio com a família, com os amigos, para poder escrever. Então, ela exige também um grande sacrifício para que aconteça. Tem toda uma pesquisa também, né, Fausto? Sim, eu gosto nos meus livros de pesquisar sobre aquilo que eu não conheço, e uso as experiências daqui. Porque, na verdade, assim, a pessoa pensa que escrever é só sentar e imaginar alguma coisa, mas não é. Por exemplo, que nem você contou, questão da República do Congo, você não inventa uma coisa de lá. Você tem que ir atrás, fazer pesquisa, né? Existe uma visão muito romantizada, né, do escritor ou do artista em geral, de qualquer pessoa que trabalha com arte, de que a pessoa senta e tem uma inspiração e de repente sai uma obra maravilhosa. Não sei se isso acontece com alguém, né? O meu processo é um processo bastante trabalhoso, que demanda horas e horas e horas, às vezes dias para sair trabalhando uma página. Eu não tenho problema de
página em branco, não tem problema do branco, de não conseguir escrever. Pelo contrário, eu escrevo muito e a dificuldade depois é em lapidar, é em cortar. Mas tem passagens dos livros, em geral, que eu reescrevi 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, para depois jogar tudo fora e falar, não, isso aqui não vai entrar nesse livro porque não está suficiente. Então, é uma atividade muito trabalhosa. E o livro, ele fica pronto na hora que você pensa ou ele vai se desenvolvendo, né? Uma coisa que eu gosto é de saber o fim antes, né? Eu gosto de ter um ponto de chegada para eu ter um caminho a percorrer, né? Só que e aí eu tento traçar uma estratégia deste caminho para chegar lá, que fica mais fácil. Mas eu vou mudando ao longo do próprio livro, não deixo que isso de nenhuma forma ingesse a minha criatividade. Eu posso mudar, inclusive, o final que eu imaginei inicialmente. Então, eu tenho uma ideia geral do que vai ser o livro, como ele vai se encerrar, que temas ele vai abordar, o que vai acontecer com os personagens. Mas como são processos, um livro tomou 4 anos, o outro quase 5, a gente muda muito nesse tempo. Né? Novas ideias surgem. Então, muito do que eu havia imaginado inicialmente ficou de fora. E muita coisa só foi surgir nos últimos meses de escrita, com o livro quase concluído, surgiu uma nova ideia que virou um novo capítulo, ou um novo personagem, ou até alterar o próprio curso daquela história que estava sendo contada. Ô Fausto, e tem também, você me contou um pouco da capa, né, dessa obra de arte aqui. Você quer falar um pouco sobre a montagem, a construção disso? Sim, faço questão sempre de ressaltar. Essa capa, a editora estava em busca de uma capa que fosse realmente muito significativa para esse livro. A editora Maquinaria, a Renata Stern, que é a minha editora, ela se dedicou intensamente, gostou muito da leitura do manuscrito, falou, não, mas eu quero uma capa diferente. E aí, pesquisando pintores brasileiros, né, isso partiu dela, ela encontrou esse pintor brasileiro, o Rafael, e se encantou com as obras dele, porque a maior parte das pinturas dele é sobre olhares. E esse livro fala muito sobre olhar. O olhar para o outro, a empatia, se colocar no lugar do outro, conseguir enxergar os invisíveis. Tudo isso, o livro trata muito desse tema do olhar. E aí ela pediu, aí fez o contato com esse pintor e isso acabou virando depois uma pintura específica para a capa desse livro. Pintou essa obra, a editora adquiriu a obra, os direitos sobre a obra, e é por isso que nós temos estampada. E tem tudo a ver, né? Sim. Gente que viu a capa e viu a história toda, tem tudo a ver, né? Foi perfeito, né? Perfeitamente. Por essa questão dos olhares, porque os personagens moram em Cambridge, são personagens que têm um nível cultural elevado, então discutem arte em alguns momentos, né? E então isso encaixou perfeitamente. Esse tipo de vivência, essa experiência, ela te serve para escrever? A atividade do promotor, do juiz, do advogado, enfim, quem atua na área jurídica, ele está sempre lidando com pessoas, né? E embora seja ali um papel, hoje nem mais um papel, uma tela, tudo digital, são as histórias das pessoas que estão sendo contadas. Tem todos os dramas da área criminal, né? Às vezes crimes terríveis e as suas motivações. Tem, às vezes, situações dramáticas, porque a promotoria também cuida de uma série de outras situações, de pessoas em situação de risco, como idosos em situações de risco, pessoas necessitadas. Então, tudo isso faz parte do dia a dia. E isso é vida. Né? A vida também, né, envolve todos esses aspectos. Isso acaba virando um material riquíssimo para a construção de uma obra ficcional. Sim. Para os mais desavisados, a impressão que se passa, quem vê de longe, é que o promotor é uma pessoa que escolheu ser promotor porque ele é bravo. Não é verdade? Não sei se você sabe que tem essa visão. Acho que seria o meu perfil. Não, mas não é, né? É o perfil do ser humano, né? O promotor também se emociona, Sim. não é verdade? E tem capacidade para escrever um livro como esse, que é um livro que te traz, que te chama para uma reflexão muito grande, né? E eu acho que até a literatura faz um bom equilíbrio para mim, refletindo sobre a minha vida, justamente por ter esse dia a dia muito imerso em situações muito dramáticas. A literatura acaba funcionando com um belo equilíbrio, porque a literatura a arte, é a área em que você pode devanear, sonhar, né, tentar criar
construir coisas melhores, positivas. Então, para mim funciona muito bem o equilíbrio. No campo, na outra parte da arte, fotografia, essas coisas ainda... Eu sou fotógrafo amador, né? Eu fiz curso de fotografia muitos anos atrás e hoje tenho feito pouco isso, mas eu gostava muito de sair para fotografar, de fotografar em viagens, às vezes de colocar uma câmera numa mochila pequena. Eu gosto muito de andar de moto, então a nossa região também é belíssima, passear de moto pela região, fazer minhas fotos. É uma atividade a qual eu estou devendo um pouco. Eu gostaria de ter mais tempo para fotografar, mas eu gosto muito, aprecio muito, acompanho trabalho de fotógrafos, leio histórias, biografias de fotógrafos, e isso já fazia antes por interesse, e muito disso acabou entrando também neste livro, né? Porque esse livro trata de um fotógrafo, um outro personagem que foi correspondente de guerra, na Guerra da Bósnia especificamente, então também é um tipo de experiência que eu não tive para relatar por mim mesmo. Então fui ler desde do Robert Capa, né? O fotógrafo que desembarcou no dia D com os aliados lá na retomada da Normandia, até fotógrafos mais modernos de conflitos, especificamente. E aí, essa bagagem que eu já tinha por gostar de fotografia me serviu para construir o perfil daquele correspondente de guerra, que é o outro personagem do livro, que é o Luca. O Fausto, assim como Sebastião Salgado, que retrata um lado triste, né, Sim. do trabalho escravo, principalmente das crianças. Sim. Você tem um tema que você gosta dentro da fotografia específico? Você ia gostar muito de fotografia, é curioso isso, e isso aparece no livro. Não fotografando pessoas, eu sempre gostei de fotografar ambientes, tentar contar histórias primeiro sem o elemento humano. Talvez fosse até uma barreira. E aí depois eu comecei a descobrir na minha fotografia o quanto que o elemento humano valoriza qualquer paisagem, qualquer foto arquitetônica e tal. Então hoje eu tento fazer um conjunto disso, mas não tenho algo assim, eu falo, gosto de fotografar animais, não tem hora específica. Eu saio e, né, quando saía, pelo menos para fotografar, me deixava me surpreender pelo que ia acontecer. E aí é muito variada a minha fotografia. E o livro de contos? São insights? O conto é um formato muito gostoso de trabalhar, mas também muito trabalhoso. Até, às vezes, as pessoas falam, escrever um conto é simples, porque são 10 páginas, 15 páginas. Às vezes é até mais difícil do que um romance. Para quem não escreve, Condensar tudo que se quer dizer, em poucas páginas, né? Então, fazer... E o conto ele tem que ser impactante, né? Que era uma forma breve de escrita. E foi uma aventura que uma época falou, quero escrever conto. Então, tive alguns temas, um deles até fruto em 2 amigos muito próximos, que a gente sempre trocou experiências de literatura e escrevia, um lia o que o outro escrevia, então a gente se desafiou, vamos escrever alguma coisa. E aí a poesia, a mesma coisa. A poesia, eu tinha escrito algo de poesia lá na adolescência, não larguei nada. Eu falei, não, quero ver como eu me saio ainda com a escrita de poesia. E condensei isso nesse primeiro livrinho, despretensiosamente. Quando você mudou para a Inglaterra, você foi em busca do que especificamente? Eu queria... Bom, eu queria ter essa experiência. Foi antes de você cursar a faculdade? Não, Já era formado? Já era promotor? Acumulei uma série de licenças para poder sair, fiquei um tempo sem tirar licença, férias, etc., para acumular muitos meses para poder fazer preciso de uma autorização especial para ir. E aí, então, na verdade, essa é uma experiência que eu queria ter tido desde muito jovem, mas questões financeiras, etc., não pude vivenciar. Eu quero ir agora. E quero ir, me sentir em outro país, lidando com pessoas de várias nacionalidades, outras línguas, e viajar por lá. E foi essa a ideia. Que bacana. E o Fausto, ele tem o filhinho dele, que estuda aqui também, né? Gosta de arte também, né, Fausto? Muito. Adoro. Será que vai ser um artista surgindo aí? Romancista? Tem quantos anos? Ele tem quantos anos? Uns 7. Daqui a pouco ele pega um computador e começa a digitar uns contos aí também. Sim, você tenta proporcionar para os filhos, né? A hora que aparece algum meio artístico, dá o respaldo ali, se quiserem.
Que bacana. E ele gosta do desenho, gosta de... Você percebe que ele tem um gosto pela Não, arte? ele gosta do desenho, ele adora as aulas de desenho, coisa que ele pergunta durante a semana, né? Já está chegando o dia, quantos dias faltam? Quando você se aposentar no Ministério Público e alguém perguntar para você assim, qual que é a tua profissão? O que você vai falar? Romancista ou... Eu prefiro falar escritor, romancista, do que promotor aposentado, né? Eu prefiro que seja essa... Você quer que a pessoa te olhe pelo lado mais... Assim, a promotoria faz parte da minha vida. Não, e é uma função, como é que eu vou dizer? É uma função importantíssima para o equilíbrio da sociedade, né? Assim, tudo é honrado de poder fazer parte dessa instituição, tudo que ela representa para o país e tal. Mas a hora que eu encerrar o meu ciclo nela, bom, eu encerrei o ciclo nela. Então, eu não posso ser promotor para sempre. Então, se um dia eu me aposentar, então eu espero ser escritor. Eu vou voltar mais um tempo na Inglaterra. Quem sabe, né? Aí, em outras circunstâncias, agora, casados, 3 filhos, né? Eu fui numa outra época diferente da vida. Talvez tivesse uma vivência dessa, não sei, quando os filhos crescerem ou com a família toda se mudar, um pouco mais difícil. Se os filhos crescerem, eu e minha esposa, quem sabe a gente se aventura aí para algum país. Quando chegar o período de intercâmbio, aí você vai ver. Manda os filhos fazer intercâmbio e vai buscar. O mais velho foi agora. Foi, voltou, agora, mês passado, ficou 2 meses na Inglaterra, em Cambridge. Escolha dele, não tive nenhuma influência disso. Estudando na mesma escola que eu, mesmo também. Olha só. Por escolha dele, foi uma experiência também opcional, até que está com 16 anos agora. E tem o andar de moto também, né? Que nós não falamos muito, mas que é uma coisa maravilhosa, né? Sempre gostei, venho desde família, meu pai, meus tios tinham moto, me encantava com aquilo, e aí eu e o irmão pequenos, a gente falava, um dia a gente vai ter uma moto grande, a gente vai conseguir comprar uma Harley Davidson, não sei o que lá e tal, sonho de garoto, né? E um momento na vida isso foi possível. E aí, eu tenho a minha moto, essa aí tá comigo desde 2006. Então, às vezes fica lá na garagem empoeirando, mas o fato dela estar lá e de eu poder às vezes sair para dar uma volta é uma outra válvula de escape muito... Por livro jurídico você não pensa mais? Ou sim? Por enquanto eu não tenho nada no plano agora, de imediato. O que está no pré, Eloy? Eu estou escrevendo outro romance. Outro romance, uma história que se passa integralmente no Brasil. Você não tem ligação internacional, uma história bem focada aqui no Brasil, uma viagem a cavalo, se eu posso adiantar alguma coisa. Sai lá da região de Paraty, vai até a nascente de São Francisco, em Minas. Tem uma razão de ser, tem uma história de vingança no meio disso tudo. O personagem vai revisitando a própria história do Brasil nessa viagem, encontrando uma série de outras pessoas interessantes pelo caminho, nessa história que eu estou trabalhando agora. Nós temos que marcar outro podcast para você contar dessa história agora. Ô Fausto, eu queria te agradecer, a gente está chegando ao fim, e pedir para você deixar seus contatos para que as pessoas possam te achar, os livros, onde os livros podem ser encontrados. Não, perfeito. Os livros estão... A Ilha do Espelho está muito bem distribuído no país todo, várias livrarias de rede, livraria em shopping e tal, e claro, o e-commerce também, né? A Amazon, todos os grandes portais de venda. O Silêncio dos Livros também tem essa primeira edição, que já está encerrada. Ainda tem algumas livrarias, a segunda edição na Amazon e mais alguns portais. O livro jurídico também se encontra nas livrarias em geral. O livro de contos é uma publicação pequena, que já se encerrou, então não encontra mais para adquirir. Só na Amazon, uma versão digital, não uma versão impressa. E a divulgação dos meus livros acaba sendo feita por redes sociais, pelo meu Instagram, que é o meu nome, né? @FaustoPanicati, tudo junto, 2 Cs no final. No Facebook é a mesma coisa, e tem meu site também. Fausto, muito obrigado por brilhantar a nossa conversa, nosso bate-papo, né? E foi bem bacana. Muito obrigado pela participação. Agradeço a vocês, Vânia, João. Foi um prazer estar aqui, estou sempre à disposição. Muito, excelente esse bate-papo. E assim nós chegamos ao final de mais uma edição do Arte em Palavras.
Aqui na Escola de Design e Artes Vânia Palomo, você encontra cursos de desenho, pintura, escultura, história em quadrinhos, design de interiores, software de projetos gráficos, tatuagem e preparatórios para os vestibulares de arquitetura. Venha fazer uma aula experimental. Avenida Durval Nicolau, 1241, telefone 3623-3969. E não se esqueça, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Toda sexta-feira tem podcast novo aqui no canal da Escola Vânia Palomo.